Meu nome é Juliana Oliveira Nascimento e fui a professora que estive em Direito Empresarial tratando compliance e governança corporativa com os senhores durante todos esses dias. Agora nós temos um momento em que nós temos estudantes aqui comigo que estarão compartilhando do Saber Direito Responde. Então eu tenho o Marcos, que é o estudante de administração, e a Mariana, que é o estudante de direito. Importante ressaltar que, como a matéria conglomera outras disciplinas e o caráter interdisciplinar é importante quando trata-se do tema, nós fizemos questão de trazer estudantes que estão em dois segmentos diferenciados, mas que estão, ao mesmo tempo, relacionados acerca do tema. Por favor, pode compartilhar conosco? Sobre governança corporativa no Brasil e no mundo. Quais Perfeito. são os maiores desafios a nível de Brasil? Olha, quando se trata de governança corporativa no Brasil e no mundo, quando nós tratamos no Brasil, nós tem uma característica muito importante de ter empresas familiares. E o que acaba acontecendo? Diferentemente de outros mercados, a exemplo do mercado americano, que eminentemente as empresas são fortemente adquiridas pelas pessoas através da compra de ações. Então, o mercado acionário nos Estados Unidos é extremamente forte. Os desafios no Brasil com isso é a implementação da governança corporativa, porque, de forma muito evidente, ela tem o condão de trazer uma nova gestão. Então, acaba acontecendo que a questão do poder nas organizações de tomada de decisão são mais divididas entre aqueles que vão fazer parte do papel. Com certeza vocês vão se lembrar das aulas que nós vamos tratar acerca disso, dos papéis de um conselho de administração, de uma diretoria executiva e daqueles que trabalham acerca disso na área. Então, quando eu falo o Brasil está avançando, a parte de mercado de capitais no Brasil está avançando, as empresas estão passando para novo mercado, com atuação em bolsa de valores, mas o contexto efetivamente do Brasil do desafio é a implementação da governança corporativa, tendo em vista a característica do país de ter empresas num contexto mais familiar. Então agora nós temos uma pergunta do WhatsApp, vamos ver. Oi, meu nome é Ingrid Miranda Correia, sou estudante da Universidade Católica de Brasília, Distrito Federal, e estou vindo aqui hoje fazer a pergunta: qual a importância da governança corporativa? A governança corporativa ela é hoje muito importante para que eu possa realmente trazer nas organizações uma sua perenidade. Trazer uma gestão adequada, fazer com que os seus papéis sejam muito bem colocados de cada um nas organizações. Qual é o papel realmente de um conselho de administração, de uma diretoria, qual é a importância de tudo isso. Então a governança corporativa ela vem trazer um autogoverno das organizações, uma organização de cada um sabendo o seu papel e respeitando esse papel de um acionista, do proprietário, daquele que vai fazer a gestão. Então, ela tem um contexto extremamente importante hoje para as organizações permanecerem no mercado, para sua perenidade e sustentabilidade. Mariana, compartilhe conosco qual seria a sua dúvida. Na sua opinião, em resumo, o que entende de forma prática como compliance? Compliance, é importante tratar do assunto. Tratamos tanto do assunto durante a Semana do Saber Direito. Compliance, ele está previsto, inclusive, na Lei Anticorrupção Brasileira, no seu artigo 41 e 42, sendo que o artigo 41 é que traz o seu conceito e no Brasil se denomina Programa de Integridade. Ele tem a concepção de fazer com que as organizações venham mitigar os seus riscos, trabalhar com mais transparência, com integridade, com ética e fazendo com que venha minimizar qualquer situação de fraude, prevenindo fraude, corrupção, questões de suborno, questões referentes a conflitos de interesse, vantagens indevidas, ou seja, direcionando a organização a atuar de uma maneira correta, de uma forma muito simples. De maneira correta, demonstrando para o mercado e para a sociedade que realmente ela tem um programa que cuida disso, com uma pessoa responsável, que é o Compliance Officer, e ele tem esse papel, responsável pelo programa de integridade. Até é importante dizer que o Compliance ele é tão importante que ele tem que ter uma atuação independente, como nós tratamos
durante a semana, ou seja, com autonomia. Ele tem que responder para o mais alto cargo da companhia. Por isso que o compliance é muito importante. Num contexto de lei anticorrupção e no contexto da sociedade brasileira, o avanço de compliance nas organizações é fazer com que nós cada dia venhamos ter transparência e integridade consolidadas no mercado. Agora vamos para uma pergunta de WhatsApp. Meu nome é Alisson Pereira dos Santos, sou estudante de Direito do 10º semestre da Universidade Paulista, unidade daqui de Brasília, Distrito Federal, e eu quero saber quais são os tratados internacionais anticorrupção no mundo. Excelente, Alisson, agradeço a pergunta. Os principais tratados anticorrupção no mundo são o Tratado Internacional da Organização das Nações Unidas, da ONU, é um importante tratado internacional que corrobora as questões de compliance, integridade, lei anticorrupção. Temos o tratado também interamericano da Organização dos Estados Americanos, que também trata do tema. E temos também a convenção referente à proibição de suborno de funcionário público estrangeiro da OCDE. É importante dizer que essa última, ela foi realmente ratificada e teve um papel muito importante de uma atuação nos Estados Unidos para sua promulgação. O porquê? Em decorrência de algumas questões de escândalos de corrupção no país, o país desenvolveu uma legislação americana, a FCPA, em 1977, e desde então lutava para que o mundo pudesse ter um tratado proibindo o suborno de funcionário público estrangeiro das contratações por parte das organizações. Então, esses são os principais tratados internacionais que nós temos no dia de hoje. E agradeço, Alisson, a pergunta e dando seguimento, por favor, Marcos, qual seria seu questionamento acerca do tema? Professora, agora há pouco eu lhe fiz uma pergunta a nível Brasil. Perfeito. E a nível mundo, quais são as maiores oportunidades do compliance? Olha, o mundo está avançando. Na Semana do Saber Direito, nós observamos que tem diversas legislações ao redor do mundo tratando do tema. Uma que eu posso pontuar, Marcos, para você, a respeito da legislação francesa. Inclusive, a França criou uma agência para tratar somente as questões de corrupção. Então, nós temos um avanço por parte dos países no que tange ao tema de corrupção e o compliance faz parte disso. Por quê? É exigência nessas legislações que as organizações se adequem à questão de combater a corrupção. E o compliance é um instrumento para que isso ocorra, para que eu possa realmente ter atuações de transparência e integridade, mas para isso eu tenho que ter procedimentos internos e um programa desse instituído com alguém responsável. Fora a questão do exemplo da França, eu tenho outros países avançando na América Latina e eu tive a oportunidade já em falar em algum desses países, porque esses países estão olhando ao Brasil em decorrência da importância do tema que está crescendo no Brasil e da lei anticorrupção, no que diz respeito a como eles podem fazer também com que esse tema cresça nas organizações, nas empresas no país deles, bem como querem entender quais mecanismos que o Brasil está desenvolvendo. Nós temos a Controladoria Geral da União trazendo esse tema através de cartilhas do Programa de Integridade que são disponibilizadas no site. E muitas entidades internacionais têm vindo ao Brasil para conhecer as tratativas de ética e integridade que o nosso país está desenvolvendo. Então, isso realmente está avançando ao redor do mundo, além dos Estados Unidos, que já tem há muito tempo uma legislação acerca deste tema, o Reino Unido também, como já foi apresentado. Perfeito. O WhatsApp agora, eu acho que nós temos um estudante que quer fazer uma pergunta aqui para o programa. Quais são os marcos da governança corporativa? Ingrid, agradeço a pergunta, porque entender como a governança corporativa se iniciou é extremamente importante. Então, os marcos da governança corporativa são 4. Primeiramente, eu falo do Robert Monks, que é considerado o pai da governança corporativa, que iniciou o tema em meados ali dos anos 80. Robert Monks, formado por Harvard, acredite, Robert Monks era o quê? Era um advogado. Tinha uma organização da sua própria família, a família dele tinha uma empresa, e ele observou
tendo que assumir a gestão dos negócios da família, o quanto havia necessidade de um maior controle nas organizações no que tange às questões de gestão. Porque observou que muitos executivos que assumiam para fazer gestão não detinham realmente uma responsabilidade perante a sua atuação. Então, a governança corporativa, como um primeiro marco, teve a atuação, ó como é importante, de um advogado formado em Harvard. Então, é um tema que perpassa, sim, ao conhecimento, né, da área do direito. Um outro marco que eu coloco é um marco a respeito do Reino Unido. Reino Unido elaborou o relatório Cadbury, por Adam Cadbury, formando uma comissão a pedido do Banco da Inglaterra para que desenvolvesse a governança corporativa e um código de melhores práticas. Com isso, no Reino Unido, acabou se desenvolvendo em razão das necessidades que observou nas organizações no maior controle, especialmente em razão de conflitos de interesse que foi identificado na época, para que as organizações tivessem boas práticas a serem cumpridas. Um terceiro marco é que a OCDE desenvolveu um caderno através da instituição de comitê com os princípios da governança corporativa para o mundo. Lembrando que a OCDE é uma organização formada por mais de 70 países, sendo que parte deles são os países desenvolvidos. Então, eles têm uma grande reflexão e observam como muito importante a atuação de boas práticas de ética, de integridade, de transparência entre negócios ao redor do mundo e entre os próprios países. Então, com isso, desenvolveu esse caderno, né, com os princípios de governança corporativa para serem aplicados no mundo. Um outro marco é o quarto marco. Ele acontece nos Estados Unidos. Em decorrência de escândalos de corrupção envolvendo algumas grandes organizações, dois senadores americanos, Sarbanes e Oxley, desenvolveram uma legislação, um projeto de lei que passou ali perante o Congresso americano, da Lei Sarbanes-Oxley, que trata especialmente do fortalecimento da governança corporativa, de maiores controles internos nas organizações, ali em meados de 2002. Então, esses são os principais marcos da governança corporativa ao redor do mundo, sendo o início ali da consolidação no tema e também que acabou vindo para o Brasil na sequência. E agora nós terminamos esse bloco e eu chamo agora o intervalo, veremos na sequência. Obrigada. Retornamos ao Saber Direito Responde. E agora nesse retorno, Mariana, o que você teria para nos trazer? Professora, qual a importância da gestão de riscos, do código de conduta e das políticas e procedimento no programa de compliance? Excelente você tratar esse tema, Mariana. Por quê? Dentro de um programa de compliance, dentro de diversos instrumentos que foram abordados nas aulas, um dos pontos importantes é a questão da gestão de riscos. Esse vai ser meu primeiro ponto. A gestão de riscos é a verificação internamente de quais são os principais riscos da organização, principalmente com relação às questões de corrupção, de fraude, de integridade. Eu tenho que entender, na minha organização, quais são os principais riscos, qual o impacto que eles podem ter nos negócios da empresa. Então, eles são muito importantes porque eles são balizadores para a construção de implementação de um programa de integridade, de ética nas organizações. Eu tenho que entender o que está acontecendo lá dentro. E a gestão de riscos, ela me possibilita isso. Com relação à questão do código de conduta, eu posso exemplificar o código de conduta dentro de um programa de compliance em uma organização é como se fosse a Constituição Federal. Ela vai trazer todas as diretrizes de conduta que aquela organização aceita por parte dos seus colaboradores, dos seus diretores, dos seus conselheiros e dos seus fornecedores, todas as pessoas que têm relação com aquela organização.
importante que ela não se aplica somente para os colaboradores, funcionários, mas para todos, inclusive diretores, proprietários, todos daquela organização. Então, ele que conduz é o instrumento principal, é o documento principal que conduz o programa de integridade. Quais são os direitos, quais são as obrigações que as pessoas têm que observar de ética e integridade quando estão atuando com essa organização. Inclusive, empresas terceiras de fora têm que se atentar ao código de conduta daquela organização para prestar serviços para ela, inclusive. É uma proteção para aquela organização. Com referência às políticas e procedimentos, assim como a Constituição Federal, nós temos as nossas leis, nenhuma lei no país pode contrariar os ditames da Constituição Federal, o Código de Conduta é a mesma coisa. Eu tenho leis gerais no Código de Conduta, mas eu tenho questões mais específicas, detalhadas nas políticas e nos procedimentos. Então, eu vou detalhar obrigações em políticas, vou tratar anticorrupção no Código de Conduta, vou detalhar as obrigações que aquela organização vai ter que atender na prevenção das questões de combate à corrupção, tendo uma política anticorrupção, por exemplo, tendo uma política de como receber brindes e presentes, uma política de conflito de interesses, ou seja, eu vou trazer todas as diretrizes mais detalhadas de como as pessoas têm que atuar quando estou falando de um programa de compliance naquela organização, tendo como base, só vindo a ressaltar, o Código de Conduta, que é aquele que vai trazer as diretrizes como um todo. Obrigada, Mariana. E agora nós temos mais uma pergunta ali de um estudante no WhatsApp. O que é corrupção? Excelente pergunta. O que é corrupção? Muitas vezes as pessoas relacionam corrupção somente a algo voltado às questões de receber um valor indevido, voltado às questões monetárias de dinheiro. Não. A questão de corrupção, ela não é somente isso. Eu posso ter uma corrupção que observa, por exemplo, uma vantagem só privada sua e é considerada uma corrupção, porque só você vai ter vantagem naquela situação. Eu obter, por exemplo, algo de forma indevida, eu cometer um ato de fraude, obter uma vantagem que não seria adequada eticamente, isso também é um conceito de corrupção. O conceito de corrupção eu até gosto de trabalhar de um professor americano que se chama Robert Glitgard. Ele há muitos anos escreveu um livro bem importante sobre corrupção, inclusive está na nossa bibliografia, e que realmente trata as questões do tema e traz essa concepção efetivamente de que a corrupção ela não é somente sobre o aspecto de valor monetário. A corrupção é uma ação que pode ser de fraude, uma ação que seja indevida. E sobre o tema de corrupção, eu gosto de ressaltar o seguinte, quando nós falamos de direito, ele fere o Estado democrático de direito, ele não permite direitos sociais e realmente acaba sendo um dano não somente para aquela organização e para a pessoa que comete qualquer ato dessa forma, mas para a sociedade como um todo. Marcos, o que você estaria para questionar? De todos os princípios em que a governança corporativa está alicerçada, qual ou quais a professora considera o mais complexo para as organizações? Quando vamos só relembrar os princípios de governança corporativa, então eu tenho equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa e transparência. Eu começo com responsabilidade corporativa, porque quando eu falo de responsabilidade corporativa, eu falo do papel da organização, não somente pensando nela, mas no impacto que ela tem nos seus colaboradores, no impacto que ela tem com seus prestadores de serviços, com seus clientes, com a sociedade, a questão do respeito às questões ambientais, a questão do respeito às questões de ética e integridade. Então, eu vejo a responsabilidade corporativa como um princípio que é realmente um grande desafio. Até porque quando eu falo compliance e governança corporativa, fazendo um viés aqui sob a perspectiva do direito, eu entendo que são instrumentos da função social da empresa. Porque a empresa ela tem um impacto na sociedade. Ou seja, qualquer atuação empresarial, ela pode ter um impacto na sociedade e tem que ser um impacto positivo. Questões de corrupção e fraude faz com que tenha um impacto negativo,
causando muitas vezes desemprego, desequilíbrio na economia, porque isso impacta o país. Então, eu vejo o princípio da responsabilidade corporativa um princípio realmente que é desafiador, porque aí, em todo momento eu tenho que estar o quê? Adequando as minhas organizações a fazer o que é correto. Observar a questão ambiental, porque a empresa também tem responsabilidade sobre isso. Observar direitos humanos, tratar diversidade nas organizações, observar a contratação de pessoas de diversas faixas etárias, observar a contratação de pessoas negras, isso também entra num contexto de uma responsabilidade corporativa. Ou seja, é o olhar da empresa perante o todo, a necessidade dela, mas perante também a sociedade. Um outro ponto também é a questão da transparência. Quando esse princípio fala de transparência, ele não está tratando de uma transparência por uma obrigação legal. É a mais. Eu sou transparente perante a sociedade, perante os meus acionistas dentro de uma organização, mas vai além do que a lei dispõe. Ou seja, eu implemento uma governança corporativa com o princípio da transparência e eu não tenho que só cumprir o que é legal, eu tenho que efetivamente atuar muito além do que a legislação me diz, atuando através de boas práticas de integridade. Excelente, agradeço a pergunta porque foi uma pergunta muito pertinente. E agora, o que nós temos aqui no WhatsApp, os estudantes perguntando aqui no Saber Direito Responde? Vamos ver. O que é o sistema de integridade e qual a sua importância em uma organização? Ingrid, essa pergunta é muito importante. Poucas pessoas falam do tema sistema de integridade. O que seria isso? Lembrando que a nossa lei anticorrupção fala de programa de integridade, referindo-se ao compliance, que eu mencionei já dos artigos 41 e 42 do decreto 8.420 de 2015, que trata da lei anticorrupção, decreto regulamentador da lei 8.1246. O que acontece? O sistema de integridade corporativa é como se fosse um guarda-chuva maior. Ele compreende dentro dele compliance, governança corporativa, mas ele tem outros aspectos a serem observados. O sistema de integridade corporativa será aquele que vai trazer prevenção no que tange a qualquer questão que venha ocasionar problemas à reputação da organização, minimizando riscos e trabalhando no preventivo. Quem faz parte desse sistema? O jurídico tem uma atuação muito importante para trazer segurança jurídica e uma atuação bem consolidada para que a organização possa efetivamente atuar de uma forma correta, observando os aspectos legais, mas também tomando a decisão de maneira correta, em conjunto com o compliance, que trata ética, integridade e boas práticas. Nessa perspectiva, eu também tenho que ter na organização uma área de gestão de crise, porque quando acontece alguma coisa relevante, eu tenho que ter pessoas preparadas para isso. Eu também tenho auditoria, que serão aqueles que vão auditar todos os processos da organização. Quando eu lembro, por exemplo, de lei Sarbanes-Oxley, enfatizando a importância da auditoria, a própria governança corporativa como um todo, enfatizando a importância de se ter uma auditoria, ou seja, a auditoria é alguém que vai verificar se os processos que a organização tem estão em conformidade, estão sendo realizados de maneira correta, para verificar o quê? Descobrir se não há alguma irregularidade, alguma não conformidade. Eu tenho gestão de riscos ali, porque a organização tem que saber quais são os riscos dela. Então, eu trabalho diversas vertentes dentro de um sistema de integridade corporativa que conglomera compliance e governança, mas que é muito maior. São todas as áreas que estão ali para trazer um suporte para a organização no que tange ao aspecto preventivo da sua atuação, sempre com viés na integridade. E Mariana, por favor. Qual a importância de um programa de compliance? Compreende-se que ele é essencial para uma organização? O programa de compliance nos dias de hoje eu compreendo como essencial para uma organização. Como eu mencionei, eu entendo que o compliance é um instrumento da função social da empresa. Eu posso justificar isso com base na Constituição Federal. Então, ele hoje é essencial. O próprio mercado já está se autorregulando, podemos usar o termo autorregulação,
para que as empresas tenham um programa de integridade. Porque empresas maiores já não querem contratar organizações para prestar serviços para ela que não tenham um programa de integridade, porque elas não querem correr um risco, né, qualquer tipo de risco de pegar uma empresa que não tem uma boa reputação e essa reputação possa impactar na imagem dessa empresa. Eu tenho alguns órgãos reguladores que estão entendendo a importância do tema e que estão trazendo esse tema à pauta. A exemplo da Comissão de Valores Mobiliários, do Banco Central, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que estão trazendo normativos para que questões de compliance e governança corporativa sejam obrigatórios. Então, o tema ele é muito importante. 2 pontos a te recordar também, eu tenho algumas normativas agora nos estados, a exemplo de Rio de Janeiro e o próprio Distrito Federal, que determina que para as licitações, de acordo com o valor, no Rio de Janeiro menciona isso, eu tenho que ter um programa de integridade para participar daquela licitação. Menciono também a Lei de Responsabilidade das Estatais, que também está trazendo a Lei 13.303, que também está trazendo essa obrigatoriedade de governança corporativa e do programa de compliance para as empresas estatais. Então, esse é um tema crucial. O mercado, para quem não tem essa regulação, também está se adaptando, porque efetivamente não ter um programa realmente hoje faz com que a pessoa muitas vezes perca sua posição no mercado, porque hoje o mercado quer pessoas e querem organizações, melhor falando, que tenham pautado a credibilidade. E o compliance, de maneira correta, aplicado, ele traz confiança, credibilidade e integridade para as pessoas em geral no mercado. Agora, nós encerramos nosso Saber Direito. Muito obrigada, Mariana e Marcos, pela participação. Agradeço a todos também. Muito obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.